Bom dia, Pai do Senhor. Hoje é dia 27 de outubro de 2024, um domingo, né? Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando. E logo em seguida, vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Quem nos fala aqui é a missionária Nadir Albano. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora entra na tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento o lar, a família, o ministério, o chamado, tudo que você tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado, ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar indo de encontro, guardando, curando, libertando. Se tiver alguém lutado, que o Senhor possa, Pai, estar consolando. Se tiver alguém triste, que o Senhor possa estar alegrando, eu não sei. Se tiver alguém desempregado, que o Senhor possa estar abrindo a porta. Só te peço, Pai, que o Senhor alcance, Pai. Muda a história, guarda e cobre com teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A palavra do Senhor está em Atos 6, tá? A gente está na maratona. O livro de Atos tem sido tremendo, né? Atos é maravilhoso demais, né? É o cumprimento, assim, vamos dizer assim, dos evangelhos sinóticos. A gente vai estar hoje em Atos 6, a escolha dos 7. Naquele dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas nas distribuições diárias de alimento. Por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos eles as tarefas e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Procoro, Nicanor, Tinon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antíqua. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente. O número de discípulos em Jerusalém também, e uma grande multidão de sacerdotes obedecia à fé. Meu Deus e meu Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia de hoje. Senhor, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Senhor Deus, eu, a missionária Nadir, não sou nada sem Ti, Pai, mas eu sei, Pai, que a Tua palavra, ela permanece, ela é ontem, hoje, eternamente. Senhor Deus, eu te peço que o canal João 330 possa alcançar pessoas, Pai, que estejam, Pai, interessadas em aprender da Tua palavra. É o que eu te peço neste dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, diz assim, a escolha dos 7, né? Porque chegou, e me chamou muita atenção o cuidado, né? Porque essa igreja estava crescendo tanto em números, tanto dos discípulos, né? Era um crescimento, assim, extraordinário, porque o Espírito Santo de Deus agregava pessoas, Deus trazia pessoas, Jesus trazia pessoas, a Trindade trazia pessoas, tá? E a igreja crescia de uma forma unânime. E me chama a atenção que eles tinham cuidado com as coisas, eles não eram dispersos, tá? Igual no dia de hoje, uma viúva pede uma cesta na igreja, ela é humilhada. Um órfão é humilhado. Eu falo de coisas que eu ouço de irmãs e que vejo e que isso me machuca muito, sabe? E a igreja ostentando em televisão e rádio, enquanto as viúvas e os irmãos passando as necessidades dentro da igreja. A igreja primitiva tinha todo esse cuidado, né? E olha só, né? Naquele dia cresceu o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Então, houve uma queixa, tanto dos judeus de fala grega, né? Como os judeus de fala hebraica. Por quê? Porque as suas viúvas estavam sendo esquecidas. As viúvas estavam sendo esquecidas nesse caso. Na distribuição diária dos alimentos, né? Por isso, os 12 reuniram-se, todos os discípulos disseram: não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa. Então, assim, a gente tem que pregar o evangelho, mas tem que ter alguém que sirva a mesa, que sirva ao próximo. Então, o diaconato é algo para servir, né? Então, esses 7 que foram separados, eles foram separados para servir, né? Então,
A gente vê, né, que assim era um costume, né? Eles tinham uma distribuição diária de alimento para as viúvas ficavam esperando. Então, a gente vê que estava tendo assim uma negligência, né? Porque as viúvas, um jogava para o outro, né? E elas precisavam dessa ajuda, elas precisavam ser cuidadas. E isso era responsabilidade da igreja, tá? Mostrando que é uma responsabilidade da igreja cuidar das viúvas e dos órfãos. A gente vê isso lá em Tiago, né? Então, a gente vê o que acontece. Que aí as viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram, não é certo negligenciar o ministério da palavra de Deus a fim de servir à mesa, porque os discípulos tinham que pregar o evangelho e ao mesmo tempo eles não podiam estar servindo as viúvas e os órfãos. Então, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e passaremos a ele essas tarefas. Então, era necessário escolher, né? Então, eles escolheram 7 homens cheios do Espírito Santo e passaremos essa tarefa. Tem muita igreja, principalmente igreja pentecostal, que eles falam que cheio do Espírito Santo de Deus, para o diácono ser reconhecido, ele tem que falar em línguas. E cheio do Espírito Santo de Deus são pessoas, nem sempre, nem todos vão falar em línguas, mas são pessoas que têm uma vida de temor, de respeito, têm uma vida pura, uma vida digna na presença do Senhor, né? E aí eles escolheram, e diz assim, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, que era o chamado dos discípulos, orar e dedicar à oração da palavra, tá? Então, diz no 5, tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Proclame, Nicanor, Timão, Parnas, Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia, apresentar esses homens aos apóstolos, ao qual oraram e lhe impuseram as mãos. Então, assim, eles oraram e impuseram as mãos, tipo assim, eu reconheço o ministério do diaconato na vida de vocês, tá? Então, eles oraram e impuseram as mãos, né? Então, orar e impor a mão é um reconhecimento ministerial, tá bom? Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém também. Então, eles tiveram reconhecimento ministerial. E aí diz assim a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente, e o número de discípulos em Jerusalém também. Um grande número de sacerdotes obedecia. Então, assim, eles obedeciam. Então, a igreja pensa como que era tremendo, né? Essa obediência, né? Embora, assim, aliás, não tinha, assim, um tempo vitalício, mas os apóstolos, eles pregavam e iam e pregavam e obedeciam à fé. Era algo tremendo, sabe? Eles correspondiam aos mandamentos do evangelho, né? Porque crer e obedecer a Deus é fé, né? É a fé. E a fé produz o que é obediência. E eles tinham isso com eles. Era tremenda, igreja. Eu fico imaginando o cuidado que eles tinham com as viúvas, sabe? Olha, a gente está deixando as viúvas de lado. A gente precisa que pessoas sejam responsáveis por esse trabalho também. Porque o nosso trabalho é orar, pregar o evangelho e fazer o ID. Mas nós precisamos de alguém que acolha as viúvas. Porque é um ministério, é um chamado. Gente, você acolher os necessitados na igreja é um chamado. Para muitas igrejas, acolher os necessitados é um fardo. Pobre na igreja, de muito pobre em muitas igrejas, é tido como um fardo. Mas para Deus, não. Para Deus, Naramanda Suda é uma alma preciosa que necessita ser cuidado. Esse ministério dentro das igrejas, esse ministério tem que ter um ministério do cuidado, tem que ter esse ministério dentro da igreja, tá? Ministério que cuida dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, o ministério solidário, né? O ministério que ajuda. Lembra de Dorcas? Mais para frente a gente vai estar lendo sobre Dorcas, né? Que ela fazia, ajudava as mulheres. Tem que ajudar. A igreja, ela tá para ajudar. Aramanda Suda, ela tem que viver isso.
É necessário. A gente não pode viver dentro de quatro paredes. Ai, nós somos isso, nós somos aquilo. Mulher de Deus, homem de Deus, tem que botar a mão no arado, tem que sair, fazer a obra, abraçar, levar comida, orar, interceder, sabe? Orar, pedir Deus para dar casa de repouso, para dar recurso, para tirar as pessoas da garra de Satanás. É isso. Sabemos que não somos perfeitos, mas o evangelho é isso. É ir. A irmã, você tá precisando, olha, a irmã tá precisando, vai ser despejada, vamos se juntar, vamos pagar o aluguel dessa irmã, para ela se manter pelo menos em 2 meses, e depois Deus abrir as portas para ela e vamos lutar junto. Mas eles não querem isso. A liderança da igreja não ensina isso. Tudo bem que tem gente que é aproveitador, que é pilantra, mas tem gente que é do ministério e passa por situações difíceis e a igreja não ajuda. Esse evangelho é um evangelho de mentira. É o evangelho da sanguessuga do provérbio, sabe? Das duas sanguessugas, dá pra mim. Terrível, igreja. É terrível. Né? E a gente tem que romper essa bolha, esse sistema maligno que se fechou a igreja é isenta de impostos que poderia ser investido em pessoas, no reino de Deus, sabe? Por isso que às vezes as pessoas ficam com raiva, eles querem cobrar imposto das igrejas que não sei o quê. Eu não acho errado não, tá? Se a igreja desse conta do imposto que ela não paga sendo investida em reino, tá bom? Se uma igreja tem 200 membros, tá? 200 membros, poderia ser isenta. Mas o restante, acho que não. Teria sim de pagar. Eu sou a favor, sabe? Porque muitos deles não têm coragem de dar uma cesta básica para um necessitado. Não tem coragem de comprar um gás. Não tem coragem de dar um pirulito para uma criança. Então tinha que ser cobrada mesmo. E eu sou a favor. É uma perseguição da igreja. Não, não é a perseguição, não. Não é perseguição. É porque a igreja não faz jus àquilo que o Senhor deixou para que seja feito. Olha o exemplo da igreja primitiva. Eles ajudavam as viúvas, os órfãos. Eles trabalhavam em si. Eles dividiam, era em comum. A igreja de hoje não. É só para mim, para mim. Ai, o pastor vai fazer aniversário. Compra um sapato de 5 mil, uma gravata de 10 mil, dá pro pastor, que o pastor tem lá que nem usa. Que é mais uma. Por que não compra 100 cesta básica que dá pro pobre? Pro necessitado? Ai, irmão, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Não dá mesmo. Não dá mesmo. Aí depois, a igreja está sendo perseguida. Por quê? Perseguida no quê? No quê? O que a igreja tem feito? São poucos que têm feito trabalho missionário de verdade, que têm ido, que têm dado a cara, que têm ajudado. Porque aqueles lá dos tronos não desce. Não desce. Tá bom? Não desce. E é difícil, igreja. Eu fico revoltada com essas coisas. Porque não é isso que o Senhor nos ensina. O Senhor nos ensina a orar, interceder, pregar o evangelho, não participar da mesa e das rodas dos escarnecedores, nos ajuda a ajudar as viúvas, os órfãos, os necessitados. Esse é o evangelho que o Senhor nos ensina. Agora, o evangelho que cruza o braço, vem, traz para mim, eu preciso de um carro disso, troca disso, honra o pastor, honra a esposa do pastor, honra o filho da pastora. Vai honrar esse povo que nada, vai ajudar quem precisa. Honra para quê? Para homem? Ai, meu Deus, eu não aguento. Vamos lá, a prisão de Estevão. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. Sempre tem, né? Se levantaram, porque está pregando a palavra. Dos judeus de Cirene, de Alexandria, bem como da província da Cilícia. Sempre eles, tá bom? E esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que com ele estava. Estevão era um homem de Deus, Estevão era um homem de oração, cheio do Espírito Santo de Deus. A gente vê que Estevão, ele foi levantado ali um pouquinho antes, ali para estar ajudando os irmãos, tá bom? Para estar ajudando os irmãos na obra missionária de servir. Estevão servia. Tá lá no capítulo 5. Não, capítulo 5 não. No versículo 5. Estevão servia. Ele servia.
ele era um diácono, ele era um homem cheio do poder de Deus, tá bom? Então subornaram alguns homens para dizerem que ouviram Estevão falar palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Então subornaram. Quantas pessoas, igreja, são subornadas para destruir a minha e a sua vida? Tem vezes, igreja, que a gente não aguenta, que eu falo, meu Deus, quanta injustiça, esse povo mentiroso, perverso, né, maligno, estão prosperando na mentira, no engano, Deus, os inocentes sendo mortos, sendo apedrejados. Foi o que aconteceu com Estevão, né, o mártir, e diz assim no 12, com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos, os mestres da lei, e prendendo Estevão e levaram no sinédrio. Então eles prenderam, mentiram, arrumaram falsa testemunha, sabe? São pessoas que falavam aqui que eles eram libertinos, né? Que tinham sido libertos da escravidão. Então estavam ali ainda na escravidão maligna, na cegueira, sabe? E eles ali simplesmente caluniaram Estevão, né? Então era algo maligno que não poderia se esperar. A gente vê que ali se juntaram, né? E aí diz assim no 13, com isso ajuntaram o povo, os líderes religiosos, mestres da lei, prenderam Estevão e levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas. Igreja, quantas falsas testemunhas se levantam contra a minha vida, contra a tua, contra Estevão, contra a vida de Jesus, contra aqueles que realmente, Pai, querem fazer a tua vontade. Quantas falsas testemunhas, igreja, não são poucas, são dezenas e dezenas, centenas de milhares. São pessoas que não querem, são pessoas cegas, induzidas pelas trevas para destruir o próximo, para fazer o mal, para perseguir, tá? E ali apresentaram falsa testemunha que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei. E aí diz assim, pois ouvimos, olha a mentira desse Satanás. Ó, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. A religiosidade deles era tanta que eles inverteram a situação. E no 15, olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia um rosto de um anjo. O rosto de Estevão brilhava, porque a religiosidade mata, sabe? A religiosidade mata. E eles mataram Estevão. Mais pra frente a gente vai ver, né, o discurso de Estevão no 7, e depois Estevão, ele é apedrejado. Então, por quê? Por servir o evangelho, por falar a verdade do amor de Cristo que salva e liberta. Sempre as falsas testemunhas, sempre pessoas mentirosas, malignas, que gostam, sabe, das coisas erradas. Igreja, quando elas olham para você, ela vê seu rosto brilhar, da mesma maneira que eles viam o rosto de Estevão brilhar. Eles não suportavam, né? O rosto de Estevão brilhava e isso era insuportável para eles. Por quê? Porque Estevão era um homem cheio de Deus, né? Estevão é o homem cheio da graça e do poder de Deus. Fala aqui, ó. Estevão era um homem cheio da graça. Então, Estevão, ele era um homem, diz aqui a palavra, vou estar só nesse versículo aqui, 8. Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava grande maravilha, sinais entre o povo. Isso incomodava, igreja. Incomodava porque ele era diferente, tá? E o sinédrio se reuniu para destruir. Mas quando o sinédrio chega no capítulo 18, diz assim, olhando para ele, todos que estavam assentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo, o rosto dele brilhava, tamanha presença de Deus. Porque ele era diferente. Igreja, e o inferno ele fica irado, Ramanda Sudecomanai, né? Por quê? Porque ele era um homem de Deus e ele estava ali para fazer a vontade de Deus. A gente vê que Estevão é apedrejado depois. A gente vai entrar nessa parte amanhã. Mas vai falar o quê? Né? A terra, o homem da terra julga, mas Deus ele conhece os seus. Né? E Estevão disse também, mais para frente a gente vai ver que Estevão ele vê os céus abertos. Ele contempla ali sendo apedrejado e vê o Filho de Deus assentado à direita de Jesus. Né? Para poucos. Né? Então, vamos ter uma vida com Deus.
mesmo que nos persiga, que nos caluniam, que você chora, que você... Tem dia que eu fico tribulada, igreja. Tem dia que eu choro, que eu fico nervosa, falo, meu Deus, até quando? Não dá. Você vê as trevas tripudiar, mentir, enganar, na corrupção. Mas para servir a Deus, igreja, não é fácil. Você tem que ter caráter, postura e certeza do Deus que você serve. Isso é para poucos, tá? Isso é para poucos. Muitos são chamados, muito. Mas poucos são escolhidos. Agora você imagina, vamos fazer uma alusão só para terminar. 100 mil pessoas é o mundo inteiro. 50 mil é o mundo. 50 é a igreja. Dentro desses 50 da igreja, como diz as 10 virgens, 5 tinha lamparina, 5 não tinha. Como diz, uma tá na cama, uma vai e a outra fica. Então, igreja, é muito pouquinho aqueles que verdadeiramente servem a Deus. Por ser tão pouquinho, são massacrados, são perseguidos, são moídos por amor de Cristo. Seja você esse pouquinho que vai pro céu, né? Mas que não vai se juntar com o restante do mundo, os 25%. Vai juntar com o restante do mundo, 50%, que vai ser 75%. Que Deus abençoe, que tenha um domingo abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E uma semana abençoada também, desde já. Amém?